Olá, eu sou Lúcio Noah. E hoje a abertura é com um fato real e recente do Brasil. Em 17 de fevereiro de 2026, uma mulher morreu após ser arrastada por uma enxurrada na zona norte de São Paulo, segundo notícia da Agência Brasil. Quando a gente vê uma tragédia assim, surge uma pergunta jurídica muito forte: quando uma pessoa responde penalmente por agir, e quando pode responder por não agir? Para destravar isso de um jeito que cai muito em prova, eu recebo o professor Henrique. Olá, Lúcius. Tema central demais. Porque o fato típico é o primeiro filtro da teoria do crime, e sem passar por ele, nem faz sentido discutir ilicitude ou culpabilidade. Então vamos no ponto. O que é fato típico em linguagem de prova? Fato típico é um encaixe entre o fato da vida real e a descrição da lei penal. Ele exige em regra 4 elementos estruturais: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Se faltar um deles, não há fato típico. Boa. Então a porta de entrada é a conduta? Exatamente. A conduta é o comportamento humano. Ela pode aparecer por ação, quando o agente faz o que a lei proíbe, ou por omissão, quando deixa de fazer o que a lei manda. E aqui já mora uma pegadinha, né? Porque muita gente acha que crime é sempre fazer alguma coisa. Perfeito. E isso derruba candidato bom. No direito penal, às vezes o problema não é fazer, é não fazer. Só que essa omissão precisa ser lida com técnica. Antes da omissão, segura um passo. Me explica a diferença entre teoria causalista e teoria finalista, sem enrolação. Na teoria causalista, conduta era vista como mero movimento corporal voluntário que produz resultado no mundo exterior, uma visão mais objetiva. Nessa lógica, dolo e culpa ficavam fora do fato típico, iam para a culpabilidade. O problema é que essa leitura explicava mal crimes omissivos e crimes sem resultado naturalístico. E a que vale no Brasil? A teoria finalista, conduta para ela, é comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. A ação humana não é cega, ela busca um fim, e por isso dolo e culpa passam a integrar o fato típico. Ou seja, no Brasil, dentro do fato típico eu já olho também para a dimensão subjetiva da conduta? Exatamente. Esse é o coração do finalismo. O fato típico deixa de ser só fotografia externa do comportamento, e passa a incluir a direção final da ação. Agora vem a parte que a banca ama confundir: quando não existe conduta? Não existe conduta quando falta voluntariedade, esse é o critério. Então excluem a conduta o caso fortuito ou força maior, a coação física irresistível e os atos reflexos ou estados de inconsciência. Me dá o contraste campeão de prova. Macete de prova: coação física irresistível tira a própria conduta. Coação moral irresistível não tira a conduta, mas afasta a culpabilidade. Se a banca falar que as duas excluem fato típico, está errado. Excelente. Isso é muito cara de questão. Então vamos para ação e omissão. Crime comissivo é o clássico? Sim, crime comissivo é aquele praticado por ação. O agente faz o que a norma proíbe. Já na omissão, ele deixa de fazer o que a norma impõe. Mas existem 2 blocos de omissão: próprios e impróprios. Como separar isso rápido na cabeça? Nos crimes omissivos próprios, a própria lei descreve a omissão, e o dever de agir é geral. O crime se consuma com a simples abstenção, independentemente de resultado naturalístico. O exemplo clássico é a omissão de socorro. Então aqui o foco é: deixou de agir quando a lei mandava agir. Pronto? Isso, com os requisitos do tipo, claro. Mas a lógica é essa: a simples omissão já realiza o tipo penal. E o omissivo impróprio? Aí muda bastante. No crime omissivo impróprio, também chamado comissivo por omissão, a pessoa responde pelo resultado porque tinha dever específico de agir para evitá-lo. Ela ocupa a posição de garante? Traduz garante para quem está correndo ou lavando louça e ouvindo a gente. Garante é quem não pode simplesmente assistir ao resultado acontecer, porque o ordenamento impõe a ele um dever especial de proteção ou impedimento. Se ele se omite, a omissão pode equivaler à ação. E de onde nasce essa posição de garante? Do artigo 13, parágrafo 2º, do Código Penal, são 3 hipóteses. Quem tem obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância.
quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e quem criou o risco anterior por sua própria conduta, a chamada ingerência. Manda um exemplo forte. O exemplo clássico é a mãe que deixa de alimentar o filho pequeno. Se sobreve acento agudo M a morte, ela pode responder por homicídio. Não por uma omissão qualquer, mas porque tinha dever jurídico específico de agir para evitar aquele resultado. Então a frase certa para a prova é: nem toda omissão gera responsabilidade por resultado? Perfeitamente. Só responde pelo resultado no omissivo impróprio quem era garante. Esse detalhe separa uma questão certa de uma errada. Vou apertar mais um pouco, e o resultado e o nexo de causalidade entram como nessa conversa? No fato típico, eles aparecem como elementos estruturais em regra, especialmente nos crimes materiais. Na omissão imprópria, a imputação do resultado depende justamente do dever de agir e da relevância daquela omissão para o evento. Já nos omissivos próprios, muitas vezes basta a simples abstenção descrita no tipo. Perfeito! Fechando com revisão de concurso, se a banca perguntar qual teoria da conduta foi adotada no Brasil? Teoria finalista, sempre. E lembre do efeito prático. Dolo e culpa ficam no fato típico, dentro da conduta. Se perguntar quando não há conduta? Quando faltar voluntariedade, caso fortuito ou força maior, coação física irresistível, atos reflexos e inconsciência. Se perguntar a diferença entre coação física irresistível e coação moral irresistível? A física exclui a conduta e, portanto, fato típico. A moral mantém a conduta e exclui a culpabilidade. E se perguntar quando a omissão equivale à ação? Quando houver crime omissivo impróprio e o agente estiver na posição de garante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, do Código Penal. Recapitulando em 30 segundos, fato típico é o primeiro filtro da teoria do crime e, em regra, envolve conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. No Brasil, vale a teoria finalista, então dolo e culpa entram no fato típico. Não há conduta sem voluntariedade, e cuidado com a casca de banana da banca. Coação física irresistível exclui fato típico. Coação moral irresistível exclui culpabilidade. Por fim, a omissão pode ser própria, quando a simples abstenção já basta, ou imprópria, quando o garante responde pelo resultado porque tinha dever específico de agir. Perfeito! No próximo episódio, continuamos desbravando os temas mais cobrados de direito penal para sua aprovação. Compartilhe esse áudio com seu grupo de estudos, siga nossas redes sociais e baixe agora o aplicativo Acertei para turbinar sua preparação. Até a próxima!